Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Elias Cruz e hoje iremos estar falando sobre a independência dos Estados Unidos e as lutas por independência na América Latina. Durante o século XVI, navegadores ingleses e franceses exploraram a região leste da América do Norte. Naquele período, apesar de tentativas para restabelecer assentamentos permanentes, esses colonizadores só conseguiram fundar alguns entrepostos comerciais. Foi somente na primeira metade do século XVII que, de modo efetivo, teve início a colonização inglesa na América do Norte. Para melhor compreender esse empreendimento, é importante retornar a alguns processos significativos que ocorreram na Europa daquele período, como os seguintes. Primeiro, conflitos entre protestantes e católicos na Europa e violência decorrente dessa intolerância, o que assustava muitos grupos religiosos. O segundo foram as migrações em massa para as cidades da Inglaterra, de camponeses sem terra e sem trabalho, devido aos cercamentos, que eram transformações de caráter capitalista que ocorriam no campo. E o terceiro grande ponto foi a ameaça dos interesses comerciais ingleses em virtude do avanço de franceses e espanhóis em terras norte-americanas. A fim de segurar domínios no território americano, o governo inglês decidiu iniciar efetivamente sua ocupação colonial. Com relação ao modelo de colonização implementado, alguns historiadores costumam apontar diferenças entre as colônias inglesas da América do Norte, distinguindo, por exemplo, dois grupos principais, as colônias do Centro-Norte e as colônias do Sul. A do Centro-Norte, de modo geral, eram constituídas e chamadas de colônias de povoamento, principalmente pelo seu grande número de proprietários de pequeno e médio porte, que buscavam autonomia e economia social. Formadas pelas colônias Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul e Geórgia, as colônias do Sul estavam mais voltadas ao mercado externo, desenvolvendo estruturas produtivas baseadas no latifúndio, na monocultura para exportação e na mão de obra escrava. Apesar do controle relativamente brando exercido pela metrópole inglesa sobre diversas colônias norte-americanas no início da colonização, podemos dizer que sempre existiu um conflito de interesses entre colonos americanos e autoridades britânicas. Esse conflito acirrou-se, porém, após a Guerra dos 7 Anos, entre a Inglaterra e a França, que durou de 1756 a 1763. Entre outras disputas, esses dois países lutavam pela posse de áreas na América do Norte. Embora os ingleses tenham saído vitoriosos da Guerra dos 7 Anos, suas finanças públicas ficaram abaladas pelas grandes despesas militares. Para recuperá-las, o governo inglês decidiu adotar medidas que aumentavam a arrecadação fiscal e restringiam a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Entre as leis decretadas, historiadores costumam destacar as seguintes: a Lei do Açúcar de 1764, que proibia a importação de rum pelos colonos e cobrava taxas sobre a importação de açúcar, que não viesse das Antilhas Britânicas. A outra grande lei foi a Lei do Selo, de 1765, que cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios e etc. Mas a grande lei que foi estopim para diversas revoltas nas 13 colônias foi a Lei do Chá, de 1773, que concedia o monopólio de venda de chá nas colônias à Companhia Inglesa das Índias Orientais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado pelos comerciantes das colônias. Revoltados com essa concessão que prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro, os colonos destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia atracados no porto de Boston. Evento esse que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E, por fim, o grande decreto em resposta à Festa do Chá de Boston, em 1774, foi as Leis Intoleráveis, que foram decretadas para conter o clima de revolta que se espalhou pelas colônias. Era um conjunto de duras medidas e, por isso, eram chamadas de intoleráveis, que determinavam, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos em distúrbios políticos contrários às autoridades inglesas. Para protestar contra as leis intoleráveis, representantes das 13 colônias realizaram, em setembro de 1774, o primeiro Congresso da Filadélfia, também conhecido como Primeiro Congresso Continental. Nesse encontro, elaboraram um documento de protesto enviado ao governo inglês.
Este, porém, não estava disposto a fazer concessões, o que tornou inevitável o confronto armado entre colonos e tropas inglesas. A guerra pela independência das 13 colônias teve início com a Batalha de Lexington, em 19 de abril de 1775. Nesta data, tropas inglesas tentaram destruir um depósito de armas controlado pelos colonos e enfrentaram grande resistência. Quase um mês depois, em maio de 1775, os colonos que desejavam a independência realizaram o segundo Congresso da Filadélfia, que conclamou os cidadãos às armas e nomeou George Washington comandante das tropas coloniais. No dia 4 de julho de 1776, tornou-se pública a Declaração de Independência das 13 colônias, definidas como 13 Estados Unidos da América, decidida pelo Congresso 2 dias antes. A partir de então, a nova nação passou a ser designada como Estados Unidos da América. Em 17 de setembro de 1787, foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos, o primeiro texto constitucional escrito de um país, que regula as instituições dessa nação até hoje. Entre os pontos fundamentais definidos no documento estão inseridos principalmente que tipo de Estado deveria ser o das colônias, o tipo de cidadania e a tripartição dos poderes, que, dentre tudo isso, estabeleceu uma república federativa presidencialista, assegurava o exercício de direitos políticos e civis e repartiu o poder em executivo, legislativo e judiciário. Embora a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirme em seu início que todos os homens são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos fundamentais, tal proclamação não se aplicou a todos de imediato. Vários grupos sociais tiveram de lutar durante mais de 2 séculos. Alguns ainda lutam por essa igualdade e pela garantia de seus direitos. A escravidão africana, por exemplo, foi plenamente mantida nos Estados Unidos até a Guerra de Secessão. Assim, os líderes da independência dos Estados Unidos não trataram uma questão que afetava mais de 500 mil de negros que viviam em regime de trabalho escravo. Os indígenas na América do Norte também não tiveram os mesmos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, garantidos aos brancos, pois, depois da independência, muitos povos continuaram sendo massacrados ou expulsos de suas terras, ou tiveram sua cultura destruída. Sobre a independência da América Espanhola, a partir da metade do século XVIII, o chamado sistema colonial implementado por espanhóis e portugueses na América começou a ser afetado por uma série de transformações. Na interpretação de alguns historiadores, diversos elementos emergentes entraram em conflito com a ordem colonial estabelecida e, assim, o sistema entrou em crise. Depois do primeiro século de colonização, o padrão explorador implementado pela metrópole começou a ser contestado por vários colonos americanos, que entraram em conflito com as autoridades coloniais que impunham as determinações das metrópoles. As raízes desses conflitos encontravam-se nas contradições internas do próprio sistema colonial, dos quais nós podemos citar que, para continuar explorando as riquezas da colônia, o governo metropolitano precisava incentivar certo desenvolvimento da economia colonial. Também, ao fazer isso, porém, os colonos acabavam adquirindo maior poder socioeconômico para lutar por seus interesses contra a exploração efetuada da metrópole. Isso ajuda a entender várias revoltas que eclodiram em diferentes regiões da América Espanhola e Portuguesa. Muitas dessas revoltas foram promovidas pelas elites coloniais de cada região, que lutaram para defender seus interesses, contribuindo para colocar em crise o colonialismo mercantilista. O pensamento liberal do Iluminismo, que influenciou a independência dos Estados Unidos em 1776, e os grupos que promoveram a Revolução Francesa também se difundiram entre setores da elite colonial hispano-americana. Assim, muitos dos ideais anti-absolutistas defendidos pelo liberalismo serviram de justificativa filosófica para a luta contra o domínio colonial espanhol, uma vez que, na América Espanhola, o anti-absolutismo europeu traduziu-se em anticolonialismo. Essas elites coloniais eram constituídas principalmente pelos crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América. Não formavam, porém, um grupo social uniforme. Incluíam latifundiários, que eram produtores de gêneros de exportação como cacau e açúcar,
comerciantes urbanos, proprietários de minas, etc. Apesar de nem sempre defenderem os mesmos interesses ou abraçarem o mesmo pensamento político ou econômico, essas elites coloniais tinham em comum a ambição de ampliar seus poderes locais e conquistar o direito ao livre comércio. Os interesses das elites coloniais eram prejudicados por várias medidas adotadas pela metrópole, dos quais ela dificultava o acesso dos crioulos aos altos cargos do governo e da administração colonial, em que a maioria desses cargos era ocupada pelos chapetones, que eram pessoas nascidas na Espanha. Também cobravam-se elevados tributos sobre produtos de exportação. Também restringia-se o desenvolvimento de produtos manufaturados que concorressem com a produção metropolitana. Não foram apenas as elites crioulas que participaram das lutas pela independência. As camadas populares integraram-se ao processo emancipatório, fazendo parte dos seus exércitos coloniais. Suas motivações, porém, eram distintas. Lutavam por conquistas sociais como igualdade de direitos, terra para plantio e melhores condições de vida e trabalho. Na região do México, desde 1810, os padres Miguel Hidalgo e posteriormente José Morelos lideraram tropas formadas por muitos camponeses pobres, indígenas, brancos e mestiços. Estes, além de independência política, desejavam mudanças em sua condição social. Lutavam por terra para os pobres, pelo fim da escravidão e pela igualdade de direitos. No entanto, as tropas espanholas apoiadas pela elite local derrotaram esses grupos populares, pondo fim às rebeliões. Os líderes Hidalgo e Morelos foram fuzilados. Somente em 1821 ocorreria a independência do México, num movimento liderado pelo general Agostinho Iturbide, que fizera carreira militar combatendo os rebeldes mexicanos. Iturbide traiu o governo espanhol e proclamou-se imperador. Permaneceu no poder até 1823, quando foi derrubado por republicanos. Do México, a luta pela independência expandiu-se para a América Central. No final desse processo, formou-se na região a República Federativa das Províncias Unidas Centro-Americanas, com a capital na cidade de Guatemala e depois em San Salvador, de 1823 a 1839. Após um período de guerras civis, as Províncias Unidas fragmentaram-se em países, constituindo os atuais estados da Guatemala, de Honduras, da Costa Rica, de El Salvador e da Nicarágua. Esse processo de guerras civis durou de 1838 a 1839. Na América do Sul, as lutas pela independência contaram com a liderança de homens como José San Martín e Simón Bolívar. San Martín, nascido na região do Rio da Prata, onde hoje é a Argentina, foi o militar que comandou um exército contra as forças espanholas nas partes sul e central da América do Sul e obteve importantes vitórias. É considerado libertador da Argentina, do Chile e do Peru. Simón Bolívar, nascido na capitania da Venezuela, destacou-se como líder militar e político nas lutas pela independência travadas na parte norte da América do Sul. É considerado libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e também do Peru, junto com San Martín. Após a independência, o projeto político de Simón Bolívar era construir na América um grande país, unificando politicamente as colônias espanholas. Mas esse plano fracassou. Haviam muitas divergências entre as elites locais, que preferiam garantir seus poderes nas regiões onde já atuavam. No Haiti, onde o processo de independência ocorreu pela primeira vez na América Latina, este não aconteceu da mesma forma em todas as regiões da América. Na ilha de São Domingos, que corresponde ao atual Haiti e à República Dominicana, a região, dominada em parte pelos franceses, por exemplo, a luta pela independência foi liderada pelos escravos de origem africana, sendo essa a principal característica da independência haitiana. O movimento teve início em plena Revolução Francesa, em 1791, sob o comando de Toussaint Louverture, que depois passou a liderança para de Jean-Jacques Dessalines. Em 1794, foi abolida a escravidão na ilha de São Domingos. Os senhores da terra e as tropas francesas mantiveram-se em luta contra os escravos durante vários anos. Esses escravos representavam cerca de 87% da população, e em 1789
1889, foram sendo dominados por brancos e mestiços, livres, detentores das terras e das riquezas. Em 1802, durante o governo de Napoleão Bonaparte, Louverture foi preso, morrendo na prisão no ano seguinte. Mas o movimento de independência continuou sob a liderança de Dessalines e outros negros, até a derrota e expulsão final dos franceses em 1803. Em 1804, proclamou-se a independência do país, que foi rebatizada com o nome indígena de Haiti, que significa terra alta, lugar montanhoso. Foi a primeira nação latino-americana, como citei, a declarar a sua independência. Ao final das lutas, muitos brancos foram massacrados dentro do Haiti. A economia haitiana, que era baseada na produção do açúcar, da cana e do rum, ficou arrasada, pois a maior parte da estrutura produtiva do país foi destruída. Mas a escravidão foi abolida e os negros demonstraram que, para eles, a independência política somente teria valor se fosse acompanhada de liberdade social. O exemplo da Revolução Haitiana, marcada pela abolição da escravidão e pelos massacres contra brancos, tornou-se um fantasma que apavorou os senhores escravistas na América. Enfim, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e curta, compartilhe com seus amigos esse podcast para que a disciplina de História se torne um tanto mais relevante no nosso cenário político, social e educacional brasileiro. Valeu!